Hoje eu estou conversando aqui com um amigo, filho do pastor Benedito Damião. Como que é seu nome? Meu nome é Guido Antônio da Silva. Ô Guido, os seus irmãos, quem são os seus irmãos? Meus irmãos é o Isaac, que trabalhou muitos anos na Limar, e o Raul, evangélico, que faleceu há 3 anos atrás. Raul, bom de bola. Bom de bola? Esse era bom de bola. Assim. Então, a gente tem muita alegria de ser filho do pastor, um homem que ele não tinha um evangélico aqui em Franca quando ele mudou para cá em 1942, 43, e fazia culto de casa em casa. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E hoje o senhor vê essa potência que aí está. Tão grande. Ô Guido, e essa mãe, a Dona Conceição? Que pessoa maravilhosa, né? Então, a Dona Conceição, nós morávamos ali perto do Poço São Paulo em Minas, e ali morava a Didi. Didi era carne com a unha dela, com ela. A minha sogra, falecida, que eu não conheci. Esposa do Ponce. Zé Ponce. Ixi, a minha mãe sentiu demais a morte dela, foi um transtorno mesmo. Custou para ela aceitar, ela não aceitava de jeito nenhum, Didi. E as duas mas era alma gêmea. Alma gêmea. Ali a Avenida Champanhar. O seu pai trabalhou uma vez fazendo farinha, como é que era? Meu pai veio para Franca em 1942. De onde que ele veio? Ele veio de Passos, Minas Gerais. Ele veio de Passos para tocar uma fábrica de farinha que era ali onde é o Castelinho hoje. O Castelinho. Hoje é o Castelinho. E naquela época existia ali uma fábrica de farinha e meu pai ficou lá por aproximadamente 10 anos. E vendendo farinha, torrando farinha e entregando farinha. E entregando farinha com a carroça. Naquele tempo não tinha farinha como tem hoje em supermercado, nem existia supermercado. Então entregava 20 quilos para um, 10 quilos para outro, um saco para outro e assim. Farinha de quê? Farinha de milho. De milho? É farinha de milho com beiju, bem moreninha aquela farinha. Hoje tem dela farinha de Canoas. De Canoa. Exato. Ô Guido, vamos falar mais um pouquinho. O seu pai, quem que era irmão do seu pai? Que você conheceu? Não conheci. Os irmãos do meu pai era tudo de paz. Eles faleceram lá e eu não tive oportunidade de conhecer. Então você não conheceu a avó? A avó, por parte dele, não. Conheci a avó por parte da minha mãe. Dona Conceição? Mãe dela. Como que chamava a sua avó? Francisca, conhecida por Chiquita. Dona Chiquita. Quem que é irmãos da sua mãe? Ela não teve irmãos. Não teve. Ela é filha única. Filha única. E a Dona Chiquita morava onde? Morava com meu pai. Mas o seu pai, quando veio para Franca, já veio casado ou não? Já veio casado. Eu já vim eu tinha 5 anos. Então você é natural de Passo? Sou natural de Passo. Nasci em Passo, com 5 anos eu vim para cá. E o Isaac veio nascer aqui. O Isaac é que eu... Exato. O caçula veio nascer aqui. O que trouxe o seu pai para Franca, numa época? O que foi? Foi o... Aí no Castelinho existia não existia o Castelinho, existia sim essa fábrica de farinha. E como é que chama? Lá era o Lobato. O rapaz lá chamava Lobato. Aquilo ali pertencia à família Lobato. E ele foi atrás do meu pai para essa fábrica. Ficou por mais de 10 anos. Aí depois sim, fechou. Ele trabalhou no Porto do Progresso, ele trabalhou em cooperativa de leite, fazendo manteiga, e assim por diante. Ô Guido, que coisa boa a gente conversar. E a gente registrar um pouco de história aqui da Santa Rita, né? Santa Rita. Ali você conheceu Santa Rita, quando você chegou ali, era a família do... Vocês são os pioneiros ali. São pioneiros, porque dali do Castelinho para cá, hoje Castelinho, ali era tudo chão. E ali não tinha aquele posto São Paulo de Minas, não tinha... Tinha o finado Joaquim Quirino, a venda dele, e
Doutor Miguel Diniz? Doutor Miguel Diniz tomava até lá embaixo. O pomar grande. O pomar dele era imenso. E o pasto, né? Pasto grande. Depois o Sou Amélio Freitas. Sou Amélio de Freitas. Antônio de Freitas. Antônio de Freitas. É. Que o Sou Amélio era o pai dele, né? Pai dele, Sou Amélio. É. Você conheceu muito o Sou Amélio de Freitas? Demais conheci. E as irmãs dele também, né? São duas irmãs e o Sou Amélio. Duas irmãs, conheci. Aquilo demais. ali tudo era a casa, eles demoliram a casa, né? O Toninho fez uma casa nova e depois ali aquele quarteirão todo é do Toninho, mas das irmãs, né? Tudo é o dele. posto Mário Roberto. Mário Roberto lá embaixo. É. Aquilo ali era brejo, né? Brejo. Você atravessou na Alonso em ponte? Eu atravessei, ali tinha uma ponte de passar de um carro só, na minha época, e subia 2 pistas sem asfalto. Sem asfalto. Então, a Ismael Alonso, você lembra dela quando era só brejo, de um lado e do outro? E eu lembro sim, lembro dela só brejo ali. Subia ali, poucas casas, muito pouquinha casa. Santa Rita era igreja? Santa Rita é igreja, Santa Rita e pra baixo ali era só terreno vazio. Só terreno vazio. Só. E vocês moravam aonde ali na Santa Rita, pra baixo ali? Ali nós morávamos ali descendo a 4ª casa do lado esquerdo. Perto do Chiné? Como é que é? O Chiné? O Chiné estava mais em cima. Depois meu pai comprou uma data do Chiné, aí parei de meia com o Chiné. Lá foi a última casa. Como que chamava a esposa do seu Chiné? A dona Maria? Dona Maria. Dona Maria. Dona Maria. Tinha as filhas do Chiné, os filhos Zezinho. O Zezinho. O Tim, que sofreu acidente. Quebrou a espinha. Ele me ajudou muito. E o Cico, né? O Cico tá aí até hoje. O Cico tá aí, o mais velho, né? Mais velho. É o mais velho dele. É o Cico tá aí. E a Dica, tinha o apelido de Dica, né? A filha dele que faleceu, o problema renal. É. E tinha uma que era deficiente. Leila. Leila. Eu ia lá bater papo com ela. Leila. Gente que deixou história aqui. A gente não gravou muita imagem dela, né? Leila, e nem a voz dela. Conheci ela demais, a Leila. Demais. Muito. Muito alegre, né? Muito alegre. Companheira da Dona Maria. Exato, Sou Chiné. Ali você lembra quando o Sou Luiz Belchior chegou ali já, que é da Dona Sofia? Eles moraram na esquina, né? Sofia, morava na esquina daquele bar. No bar. Uma mesa de bilhar. Luiz Brechó. Brechó. Isso. E ele foi o sogro do Gilson, né? Porque a Cidinha é filha da Dona Sofia. Sofia, sogro do Gilson de Souza. Sogro do Gilson de Souza. Mas o Sou Luiz Brechó não é pai da Cidinha. Não é pai. Ela ficou viúva. Exato. Né? E veio de Ibiraci. Exato. Morar ali. Ali tinha um bar, eu comprei muito leite ali, doce de queijo, doce de coco, naquele bar, quando estava construindo a minha casa ali do lado. Do lado, né? A minha casa é mais embaixo, ali atrás, e eu na hora do almoço, a gente vinha, almoçava. Vinha, comprava um saquinho de leite, ia pegando na orelha do saquinho do leite e embora, levava... Né? Então, gente, aí é a história. Criado ali naquele setor ali, ó. O Guido, quantos anos você conta hoje? 81. Você tá de parabéns. 81 anos, eu toda a vida trabalhei com eletrônica aqui em Franca, toda a vida. E depois eu trabalhei na rádio aqui junto com o Zé Rasteiro aqui um punhado de tempo. Você fez programa de rádio? Sertanejo. Sertanejo? Ixi, eu fazia junto com o Zé Rasteiro. O Zé Rasteiro, a origem dele é de onde? A origem dele é de Jardinópolis. Jardinópolis? Terra da Manga? Terra da Manga. Oi, tchê. É, Jardinópolis. E nós montamos uma eletrônica no fundo do Mercadão ali. E ele foi meu sócio por mais de 5 anos. Aí depois ele vendeu a parte para mim e eu continuei. Aí meu pai já veio. Aí meu pai continuou mais uns 30 anos. Meu pai seu pai trabalhou. Mas ele não trabalhou com eletrônica? Trabalhou? Você é da época da televisão, quando tinha aquelas válvulas ainda, né? Sou do tempo da válvula. Philips, eu fiz estágio lá na Philips São Paulo. Philips. 1960. Ô Guido,
Nós estamos falando de Franca, hoje eu já conversei com uma pessoa e ele estava guardando história. Franca cresceu demais da conta, né? Tripicou, quadripicou. Você conheceu Franca pequena aqui. Não, eu falo pro senhor, eu falo pros outros aí, ó. Hoje eu não conheço Franca. Não conhece Franca. Franca cresceu Você muito. pergunta pra mim, você sabe o bairro é fulano de tal, você fala, não conheço. Você conhece? Não conheço. Então, Franca cresceu. cresceu demais. Deixa eu só dar uma pausa agora, viu? Pois não. O Guido, você trabalhou na rádio. Na época sua, quem é que era as rádios que tinha aqui? A Difusora, a Imperador? Tinha a difusora era aqui na... Bom Senhor Rosa. Não, depois que ela foi para Bom Senhor Rosa, era aqui na Rua do Comércio, aqui em cima daquele banco, Do banco. frente à leiteria Polar. Certo. E depois ela foi para Bom Senhor Rosa. Depois ela foi para Bom Senhor Rosa e nós, naquele tempo, fomos para a ERTS PRB5 ali na Praça Barão, aí em cima ali, ó, porque ali ficamos... Eu fiquei ali, até ela fechou em 73. Eu vou fazer uma pergunta para você. Aquela que novelista que escreveu novelas, que era daqui de Franca, como é que ela chama? Janete, como é que chamava? Que começou aqui em Franca, não é? Janete... Não sei o primeiro nome dela. Ela escreveu algumas novelas da Globo. Da Globo, eu não sei se você falar dela, não sei. O que você lembra aqui de artistas que passaram aqui por essa Franca aqui? Vai aqui... O Vicente Liporace, você lembra Vicente dele? Liporace demais, velho. Vicente Liporace. E o Pedro, que é um locutor esportivo Lembro famoso? dele, ele começou aqui na PRB5, o Pedro. Pedro... Quero que eu te fale o nome dele, Pedro... É o grande locutor. Locutor esportivo. Locutor Exato, esportivo. Cedo. De quem é que era o gente mais que marcava a sua época aí? O Valdes estava começando, O né? Valdes, o começo do Valdes, velho. O começo do Valdes. Inclusive eu vi o seu programa, eu assisto demais. O Valdes, o Verzola. O filho do Jair, fotógrafo, você fez entrevista, eu vi isso. Você viu aquela Vejo conversa com Vejo tudo. ele contando as histórias? Ô, Guido, sabe por quê? Nós estamos registrando isso? Porque eu acho que a história, você deve guardar a voz das pessoas, Não né? tem nem dúvida. E a voz Você não é a apaga identidade maior da não pessoa, tem, né? Verdade. Eu sempre falo do caso do Jacó, que quis enganar o pai, né, com o direito de primogenitura, trocou lá a bênção, né? Aí ele colocou um pelo para aparecer com o irmão, com Esaú. Ele falou assim, o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. A voz é de Jacó. Ele Inconfundível. É confundível, né? Ele falou certinho. Certinho. Você falou de Damião. O que é a história do seu pai? Ele é português, né? Ele é filho de família de português, né? Damião. E você não conheceu mais parente do seu pai, não? Não conhecia. Você sabe mais ou menos me informar aonde que o seu pai conheceu o Evangelho? Quando ele começou o Evangelho? Ele conheceu o Evangelho lá em Passos, quando esse Raul, que por fim, ela tomava conta de uma igreja lá no Estreito, ele ficou enfermo e ficou... O seu irmão mais velho? Esse Raul. Não, mais do novo. meio. Do meio. Do meio. E após meu pai levar ele em diversos médicos, ele não sem sucesso. Aí a minha mãe, faltava só um médico só para olhar ele. Aí a minha mãe falou assim, mas ele é um médico caro. E minha mãe então falou assim, senhor, vai lá, parcela com ele, vê se ele faz de 2 vezes, 3 vezes. Aí meu pai foi lá, ele falou, parcela para vocês. Foi lá, parcelou, foi lá, olhou e falou, olha, seu filho seria hoje leucemia, água no sangue e aquela coisa. Meu pai, então não tem jeito? Não tem jeito. O senhor não vai nem te cobrar consulta do senhor. Eu não vou fazer, o senhor faz o que tiver de fazer, gasta o dinheiro com fúnebre dele aí, porque ele não vai ter jeito.
E contou para minha mãe plantou um choro. E minha mãe foi chorar lá fora, lá no portal que dá para a rua. Aí passou um senhor e falou, não, a senhora está chorando à toa. Ah, mas o doutor melhor daqui de Passos já descartou, não tem cura. Aí ele pegou e falou, não, eu vou falar com o pastor da igreja, ele vai lá orar para ele. Não, mas vai hoje então, porque amanhã. Não, amanhã. Aí no outro dia foi lá, orou, ungiu ele e foi dar só água para ele, não dá remédio nenhum. A mesa estava tudo cheia de médico, de um do outro, do outro. Aí deu remédio para ele, aí deu água para ele, foi tomando água, foi voltando as cores. Ele estava pálido, já sem vida praticamente. Aí no fim, uma semana depois ele foi lá, voltou lá, falou, não, tá aí, o menino tá uma beleza aí. Aí meu pai aceitou e já começou. Em seguida, daí 2 anos, veio para Franca. Eu falei, não, eu vou... Começou o trabalho aqui. Começou o trabalho aqui, é o que ficou. Ô Guido, eu tenho uma emoção conversando com você, lembrando do seu Benedito. Ele foi no meu casamento, aqui na Igreja Central, e eu tenho foto dele, eu acho. Levou um presente. Um presente. E é uma pessoa muito querida. Eu sei. Sua mãe, seu pai. Eu guardo a imagem dele ali, os dois ali na casa, na esquina, né? Exatamente. E eles conversando, papeando ali, um casal exemplar, né? Que trabalhou muito nessa Franca. Muito. E a gente só registra para dizer que há pessoas que fizeram muito por Boa, fizeram muito por Franca, fizeram muito por E Boa. muitas vezes a gente não lembra muito, principalmente a igreja da Assembleia de Deus da Santa Cruz, né? Aquele início de trabalho ali tão acanhado, né? O senhor fez uma matéria aqui com o pastor Juvenal. Pastor Juvenal. Tá lá. Tá lá. No meu. Então eu recordo, faço, vejo, e o Juvenal falando assim, o pastor Damião não era de tomar conta de igreja, mas eu pus ele tomar conta da igreja de Santa Cruz. Ele ficou lá 1 ano, eu fui ver, aumentou 2, 3 pessoas, 3 crentes. O Damião lá aumentou 120, pai. Outra pessoa que a gente lembra, o pastor Juvenal, que está vivo aí, com 90 e tantos anos. Está vivo, pastor muito, Juvenal. Gosto mais dele. Pessoas que fizeram história aqui em Franca e fazem história, né? O pastor Juvenal ainda está fazendo história com 96 anos. 96 anos. 96 anos. E aqui tem o Guido. Ô Guido, você já tem quantos netos? Estou com uma filha, tem 2, e o Júnior, meu filho, tem uma neta. Uma neta. Então eu tô com uma neta e mais um casal da filha. Bisneto não, né? Bisneto não. A Priscila tem 2 filhos. Tem 2 filhos? 2 filhos homens. E o Júnior tem uma filha, a Gabriela, tá com 18 anos. Eles trabalham, eles têm o movimento ortopédica lá. Exatamente. São pessoas que a gente admira muito a dedicação. Estão ali com a loja ali há já 20 anos, mais ou menos. 20 anos. Ô Guido, agora você fala para mim, a vida, o que é a vida? A vida, eu sei que tem uma visão evangélica, que conheceu seu pai, conviveu. A vida, eu falo que é uma viagem, mas eu vou... É berço, da onde que você veio, a sua origem, Você teve um privilégio de ter um pai que é um exemplo, uma referência, sua mãe, né? E a gente fica olhando isso aí, são pessoas que você foi privilegiado pelos pais que você teve, né? E como foi privilegiado, porque só de ter um pai desse tipo, né, é muito... Uma pessoa calma, uma palavra amiga, um conselheiro. Ele qualquer pessoa que tivesse, não era só ir fazer oração por doença, não. Então a desavença daquele lar ali, ele vai lá, que ele vai, agora mesmo ele vinha, o casal que está querendo largar, já não vai largar mais, é uma maravilha. Então para mim a vida é uma coisa melhor do mundo. Só que a vida nossa aqui é muito passageira demais. Você está com 81 anos, você fala isso, né?
É porque eles falam que pro jovem, que eles perguntaram o que era a vida, ele falou assim, a vida é lutar, viver é lutar. Viver é lutar. Perguntaram para uma mulher grávida o que é a vida, ele falou assim, a vida é esperar. Esperar nascer. nascer. É. Aí eles perguntaram para uma pessoa mais idosa, o que é a vida? Ele falou assim, a vida é caminhar. Você tem que ir caminhando, vai caminhando. Né? Caminhar, é verdade. E a vida é isso aí mesmo. Eles perguntaram para a criança respondeu, a vida é brincar. Brincar. A vida é brincar. Coisa melhor que faz. Você passou a sua infância ali perto do Champanhar. Criado na Champanhar ali. Era tudo areia ali. Tudo areia. Brincar de bola ali, de frente a onde morava o Zé Ponce ali, o Didi. É, o ali, Poço São Paulo Minas. Não tinha uma paineira grande tinha ali. Uma paineirona e tinha um muro de fora a fora, até no Quirino ali. Você lembra do pomarzão do Dr. Miguel Diniz? Ia lá, jabuticaba lá. Jabuticaba, manga, tinha de tudo lá, né? Para baixo onde é o supermercadão ali, ó. Ali morava Toninho, morava o seu Juca Quirino. Juca Quirino. E em frente ali. Mais para baixo da Amédio de Freitas. Amédio de Freitas. E em frente ali o Toninho era o seu João Quirino. João Quirino. A familhona dele, eu conversei com. Você conversou com o Walter Quirino. Walter Quirino. Você conversou com o Walter. Você está por dentro das minhas reportagens lá. Aí, eu estou conversando com o Guido e ele é filho de uma pessoa muito especial e tem uma história muito rica aqui nessa Franca. O Guido, e aí tem acompanhado nossos vídeos lá. Acompanhe direto. Magazine Luiza. Fala. Magazine Luiza. Você viu isso aqui começando, né? Magazine Luiza, eu vi o começo da Magazine Luiza quando era nessa rua, uma casinha aqui embaixo, uma casinha pequenininha, começou... Na Cristaleira. Cristaleira. Ali era pequenininho. Você trabalhou na Casa Egídio, então? A Luísa me chamou muito para mim trabalhar aí e pagava meu estágio para mim, porque eu ia para São Paulo fazer estágio na Philips. Aí eu falei, mas eu para mim, o Gênio já tinha vindo de lá e ficou, então era mais um que ia ficar. Aí eu falei, eu vou por minha conta mesmo, porque a hora que eu quiser sair, eu saio. Eu estava já em veredas de montar a eletrônica de sócio com o Zé Rasteiro. Como que chamava a sua eletrônica? Eletrônica Radioteca Marconi. Marconi? Marconi. Em homenagem ao inventor do rádio. Inventor do rádio, exato. Marconi. Ei, Guido, que coisa boa contando aqui. Exatamente. Você fala, sua esposa é natural de onde? Minha esposa é natural de Cássia, Maria Sandra Pereira da Silva. A sua sogra, o seu sogro? Tudo de lá de cá. O nome deles? Isidoro Rodrigues Pereira, meu sogro. E a sogra? A sogra é tudo falecido. Mariana Olinda de Jesus. Como que você conheceu a sua esposa? Aonde? Agora? Pergunta boa. Essa pergunta aí, eu respondi ela um dia desse, quando eu fiz o Everton Lima, lá da difusora, me chamou para aquele programa Boteco. Boteco. Ele perguntou como é que você conheceu o Boteco do tio Lima. Lá em Cássia. Falei, Everton, eu conheci através da rádio, eu trabalhava na Rádio Centro, Rádio X, e eles queriam me conhecer, vieram aqui para me conhecer. A moça, né, da Sandra, veio me conhecer, e através do rádio. Aí falou assim, quer dizer que através do rádio, sua ouvinte, você passou a exata. Ô Guido, agora eu estou falando, esses olhos claros seus, eram do seu pai? Meu pai. Seu pai que tinha os olhos claros? Claro. Meu pai tinha os olhos claros e a minha mãe já era mais castanho. Castanho. A sua mãe era descendente de italiano ou não? Descendente de italiano. Conceição, de que é o nome dela? Conceição Alves Damião. O Damião do seu pai, Alves. Você lembra de irmão da sua mãe, não? Irmão, irmãs? Não, você não lembra, né? Você falou que ela é filha única. Ela é filha única, né? Ela teve quando ela não tinha um ano. Lembro que eles falaram que o marido dela chamava América, mas já faleceu.
Com um ano de vida dela, ela perdeu o pai. Foi criado só com a mãe, Foi então, criado só com a mãe. companheiro. A vida é marcada por encontros e hoje Exato. eu tive a alegria de registrar esse encontro tão bonito aqui. A alegria foi minha. Eu tô aqui registrando, sabe o que, Guido? Eu tava querendo tirar uma foto e ainda vou tirar uma foto dessas árvores que estão aqui, ó. Ah, as árvores. Certo? E tem uma árvore ali que tem um tronco muito avantajado e eu fui perguntar para um amigo que era taxista aqui e ele falou assim: Ronaldo, são todas irmãs da mesma época, Da mesma época. mas esta tinha uma pessoa aqui que todo dia, taxista, ele falou o nome, ele trazia água e molhava. Aí eu fiquei analisando depois o que é o cuidado, né? O carinho que O carinho com a árvore, ela se destacou uma grande árvore no meio das outras. no meio das outras. Exatamente. Todas foram plantadas na mesma época, Aí, e mas essa- por causa do cuidado. Do cuidado, o aguaco, o carinho. Ele estacionava o carro ali e aí depois eu quero guardar essa história de quem que é esse senhor. Guido, muito obrigado. Eu te agradeço, muito obrigado, viu? Eu fiquei contente e eu- emocionado eu- de poder registrar essa E eu história. fiquei Eu mais queria- contente ainda, que eu sou fã seu. Todo que se perguntar, o Valdes, você deu volta com o Valdes aqui, ó. Eu dei volta e o com Valdes ele, tô com pressa, né? Mas você conseguiu colher Aí, ó, muita coisa. que coisa boa. Então, o Valdes é Que amigão, coisa viu? boa.